Samuel, capítulo 24, nós leremos do versículo 1 ao versículo 9, e logo na continuação leremos em 1 Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 6. Esses dois textos, eles relatam exatamente a mesma história, quando Davi ele resolve fazer a contagem do seu exército, de todo o exército de Israel. Mas há uma pequena diferença entre esses dois relatos, e por isso eu gostaria de ler os dois para que os irmãos observassem. Eu gostaria que os irmãos atentassem especialmente para o versículo 1 de cada um deles. 2 Samuel, capítulo 24, do verso 1 ao verso 9, diz assim: Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo por 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisso, rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade, que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade, chegaram até Cádiz, na terra dos heteus, seguiram Adã, Jaã, e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o Negueb de Judá a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Agora o segundo texto, 1 Crônicas 21, do 1 ao 6. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-lhe a coração, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, o Senhor, não são todos servos de meu Senhor? Por que requer isso, meu Senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Mesmo assentados, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos nesse momento diante da Tua palavra essa santa, palavra essa poderosa, a Tua palavra que é o relato de toda a verdade, sendo ela mesma a própria verdade, Pai. Abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente espiritualmente falando, para que possamos estar atentos para cada um dos ensinamentos que serão extraídos desses textos, e que o Teu santo nome seja engrandecido e o Teu povo fortalecido e instruído na Tua palavra. É o que nós te pedimos, não em nosso nome, mas no santo nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que Davi ele cometeu o mesmo erro que todos os seres humanos cometem em algum momento da sua vida, que é exatamente o erro de pensar que o seu sucesso e as suas vitórias são frutos
das suas próprias mãos. Você pode observar relatos de qualquer ser humano, de qualquer circunstância, que geralmente, quando alguma coisa muito boa acontece com alguém, é comum as pessoas pensarem que aquele bom resultado é fruto unicamente do seu próprio esforço. E essa verdade, infelizmente, se aplica a nós também. Quantas vezes nós não nos formamos numa universidade e acreditamos sinceramente que foram só os nossos esforços que nos elevaram até determinada posição? Quantas vezes nós não conseguimos adquirir um bem, comprar um imóvel, construir uma casa e sermos tentados a pensar que o resultado final é fruto do nosso esforço e da nossa própria capacidade? Olhando para essa história, nós percebemos que Davi pensou que ele era o centro da história e que a sua força havia conquistado inimigos e vencido batalhas. Davi pensou que o mundo contaria a sua história e se esqueceu que a história que deveria ser contada, essencialmente falando, é uma história que nós poderíamos chamá-la de a história da redenção. Por que nós poderíamos chamar de história da redenção? Porque a história da redenção, ela foi planejada, executada e será finalizada por Deus. A história da redenção, ela começa com a criação de Deus, quando pela palavra do seu poder ele traz todas as coisas à existência. A história da redenção também nos apresenta a queda, quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, foram expulsos do jardim e toda a humanidade desde então ela foi contaminada pelo pecado, e isso nós olhamos em nós mesmos todos os dias. A história da redenção fala sobre a redenção, que só pode ser alcançada ou só pode ser recebida através da obra de Cristo. E o quarto pilar, o quarto capítulo da história da redenção é a consumação. Toda a história do universo, ela converge para o fim. Nós gostamos de pensar que tudo é um ciclo interminável de acontecimentos, mas haverá um dia onde todas as coisas convergirão e se consumarão em Cristo. Mas o ponto é que Davi, ele começou a pensar que todo o seu sucesso, que toda a sua trajetória, que todas as suas vitórias, que todo o ponto alto do seu reinado, porque aqui era o ponto mais importante da sua administração, na verdade era fruto da sua capacidade, da sua habilidade como governador e como um chefe de exército. Por que nós sabemos que Davi pensou isso? Porque o texto que nós lemos, acabamos de ver, esses dois textos, na verdade, eles nos mostram que em um determinado momento do reinado de Davi, ele resolve fazer a contagem do seu exército. Diz o versículo 1, como observaremos mais à frente, que tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. A grande pergunta é a seguinte: por que Davi precisava contar o seu exército? Por que era tão importante para esse homem, nesse momento da sua vida, saber quantos guerreiros estavam no seu exército, considerando que, na verdade, todas as batalhas de Davi foram vencidas por Deus? Se vocês lerem na casa de vocês, em 2 Samuel, capítulo 8, nós encontramos lá um relato das diversas vitórias de Davi. Ele venceu os filisteus, os moabitas, ele venceu Hadadezer, rei de Zobá, ele venceu os sírios de Damasco. Nesse dia matou 22 mil homens, Davi. Ele venceu os amonitas, os filisteus, os amalequitas, os edonitas. Mas quando nós lemos em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 14, diz que o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Não era o exército de Davi que vencia as batalhas, não era a sua estratégia, não era a sua capacidade como general, como comandante, mas era o Senhor que continuamente estava à frente das batalhas, fazendo com que o frágil exército de Israel vencesse batalhas que, humanamente falando, eram impossíveis. Se vocês lerem, por exemplo, o relato da vitória do rei Ezequias,
mas o Senhor milagrosamente libertou Ezequias daquele poderoso exército. Qual é o grande problema que nós enfrentamos quando nós lemos a nossa Bíblia? O grande problema é que quando nós lemos a história, por exemplo, de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando lemos a história de Moisés e Josué, quando lemos a história de Gideão e Davi, nós pensamos que esses homens eram grandes heróis e que nós devemos imitá-los e ser como eles. Mas se nós lêssemos a Bíblia com mais cuidado, observando cada aspecto das informações que são prestadas, nós chegaremos à conclusão que todos esses homens eram homens igualmente comuns a todos e que o grande herói de toda a história sempre é o Senhor, o Criador do universo. Então veja que antes de ser chamado para reinar, quem era Davi? Quem seria Davi se Deus não tivesse o chamado para ser o rei de Israel? Davi era uma pessoa tão insignificante que quando o profeta chegou na casa de Jessé para chamar aquele a quem Deus havia escolhido, nem o seu pai, os seus irmãos acreditavam que Davi poderia ser escolhido. Davi era uma figura totalmente comum. Nem seu pai e seus irmãos imaginavam que havia algo especial nele. Mas veja que no auge do seu reinado, quando Davi já havia vencido todos os inimigos, alargado as fronteiras de Israel, quando ele está no ponto auge do seu reinado, ele resolve acreditar e pensar que o seu poderio militar era o grande segredo do seu sucesso. Então eu gostaria que você pensasse em algumas perguntas para nós refletirmos. A primeira delas, na sua opinião, por que Davi estava interessado em saber quantos soldados tinha no seu exército? Por que alguém que foi sustentado pelo Senhor dos Exércitos, o grande general, agora está preocupado com números? Que diferença faria para Davi ter um exército de 10 mil homens ou de 1 milhão de homens? Por que alguém que conhecia a história de Gideão, que venceu 135 mil soldados com apenas 300 homens, agora estava preocupado com o número dos seus homens? E mais do que isso, por que alguém como Davi, que havia vencido o gigante Golias, e era uma testemunha vívida e clara do poder de Deus e não da sua força, agora estava preocupado em saber quantos homens tinham ao seu dispor? Então esse texto que nós lemos, ele nos mostra que o orgulho de Davi o levou a confiar no seu poderio militar. O versículo 1 começa dizendo que tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Mas quando nós lemos um texto paralelo a esse, que foi escrito muito tempo depois, para relembrar Israel da história dos reis, diz o versículo 1, que então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. A grande pergunta é: por que num texto fala que Deus incitou a Davi, e no outro texto fala que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer a contagem ou levantar o censo? Será que há uma incoerência entre esses dois textos? Claro que não. Na verdade, o que nós observamos aqui é que Deus permitiu que Satanás se levantasse contra Davi a fim de fazer ele realizar a contagem do seu exército. Na verdade, Davi estava fazendo a mesma coisa que nós falamos hoje na escola dominical. Ele estava literalmente sendo entregue a si mesmo. Ele estava seguindo o seu coração. É como se Deus estivesse dizendo: Davi, você acha que você é muito poderoso, você acha que você é um estadista, você acha que você é um grande general, então vá em frente, conte mesmo esse exército, veja quantos homens tem ao seu dispor, que você observe aí quantos comandantes você domina. Simplesmente o que Deus estava fazendo era permitindo que Davi fizesse o que todo coração humano gosta de fazer:
que é o sentimento de se elevar acima dos outros. Então diz a continuação do texto que quando Davi então resolve fazer o censo, quando ele resolve fazer essa contagem, ele na verdade, em tese, não havia nada contra essa contagem, se ele estivesse fazendo apenas para saber quanta população tinha no seu país. Mas o pecado de Davi consiste em querer saber o tamanho das suas forças militares. Ele estava associando a prosperidade, as vitórias que ele havia recebido, com o tamanho e a força do seu exército. E me parece que é a mesma coisa que nós fazemos todos os dias. Quando nós tiramos um extrato bancário, somos tentados a pensar que o valor que lá terá ou não é a fonte da nossa segurança. Se tem muito, podemos ser tentados a nos sentir seguros. Se tem pouco, somos tentados a nos sentirmos inseguros. Quando nós olhamos, por exemplo, para o nosso trabalho, para quantos anos nós temos, para quando vamos aposentar, ou como que será a nossa vida, nós somos tentados o tempo todo a agir como Davi, associando as coisas desse mundo, as vitórias desse mundo, à nossa força e às nossas ações. Mas não podemos nos esquecer que Deus, e tão somente Deus, livrou Israel das mãos do Egito. Deus, e tão somente Deus, libertou Gideão da mão dos amalequitas, vencendo 135 mil soldados, que era um exército muito mais poderoso. Deus levantou Sansão para vencer exércitos inteiros. Deus levantou o próprio Davi para vencer o gigante Golias, como falamos anteriormente. E todas essas histórias, elas têm uma coisa em comum: Deus estava pensando, era Deus que estava agindo, Deus que estava trabalhando, Deus que estava conduzindo. Mas o orgulho de Davi fez ele acreditar que na verdade o seu poderio militar era o grande segredo do seu sucesso. E assim ele não apenas se esquece da história de sucesso que Deus estava escrevendo, como ele resolve também se colocar no centro dessa história. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para Ezequias, que eu mencionei anteriormente, uma batalha totalmente perdida, será que ele havia rodeado a cidade de Jerusalém, e ele começou a confrontar Ezequias perguntando: o que vocês acham que estão fazendo? Vocês estão totalmente entregues a nós mesmos? Vocês vão fazer o que daqui a um tempo? Vocês vão se alimentar da própria urina e do próprio excremento de vocês? É isso que vai acontecer. É quando o Salmo 46 foi escrito, quando o salmista diz que é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, porque havia um rio subterrâneo que nascia e desabrochava no meio da cidade de Jerusalém. Em 2 Crônicas 32:8, Ezequias declara que com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guiar nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então veja que o grande propósito de Davi, na verdade, era uma tentativa de avaliar aquilo que ele tinha ao seu dispor. Mas o grande problema de Davi era o orgulho do seu coração em pensar que toda a história que estava sendo contada até aquele momento era a história dele e não a história de Deus. Mas há uma outra coisa interessante nesse texto. Veja que no versículo de número 2 a gente percebe que o orgulho de Davi levou ele inclusive a rejeitar a advertência de Joabe, que era um dos comandantes do seu exército. Diz o versículo 3: então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu Senhor o veja. Mas por que tem prazer nisso, o rei meu Senhor? E no outro texto paralelo, veja o versículo 3: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, porventura, ó rei meu Senhor, não são todos servos do meu Senhor? Por que requer isso, meu Senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Até mesmo Joabe,
que era um dos comandantes de Davi, um dos homens de confiança, mas que não era lá um homem de grandes virtudes em todos os momentos, ele percebeu que aquilo que Davi estava fazendo era uma loucura. E nesse momento ele tenta alertar Davi, perguntando: por que o rei tem prazer nisso? Por que o rei está preocupado em saber o tamanho de um exército? Por que o rei que serve o grande Senhor dos exércitos está se prendendo a esse pequeno detalhe? Mas diz no versículo 4 que Davi estava determinado e fez a sua palavra prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército, e eles não tiveram outra alternativa senão sair fazendo a contagem. Se os irmãos observarem do versículo 5 até o versículo 8, vai falando todos os lugares que Joabe e os seus comandantes passaram, vários lugares. Mas há uma informação interessante no versículo 9. Quanto tempo nós precisamos para nos arrependermos de um pecado, para chegarmos à conclusão de que aquilo é um pecado? O versículo 9 diz que deu Joabe ao rei o licenciamento do povo. Aliás, o versículo de número 8: assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Ele teve 9 meses e 20 dias para reavaliar, para refletir, para reanalisar e para desistir. Mas diz o texto que Davi não fez isso. E quando Joabe chega até Davi, no versículo de número 9, diz o texto que quando ele entregou a contagem final do censo, havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá 500.000 homens, porque eles contavam de maneiras diferentes. Mas o total do exército de Davi era de 1.300.000 soldados. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que adiantava ter um exército de 1.300.000 homens, se agora eles não tinham mais o apoio do Senhor? Qual é a grande promessa da Bíblia? Se você tivesse que responder qual é a maior de todas as promessas da Bíblia, com toda certeza a maior promessa da Bíblia é quando Deus afirma: eu estou convosco. É a maior. Você não vai encontrar uma promessa maior do que essa. Um dos nomes de Jesus significa Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Quando Deus foi falar com Josué, o que ele falou? Não tenha medo, eu estou com você, eu vou à frente de vocês. E toda a história é o Deus conosco no meio de Israel. E qual foi? Aliás, em João capítulo 5, versículo 5, o que Jesus diz? Sem mim nada podeis fazer. Qual foi o problema de Davi? Ele esqueceu-se da maior de todas as promessas, das quais ele havia desfrutado até então, para confiar na segurança de um exército militar. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 15 diz: eis que as nações são consideradas por Deus como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. A palavra traduzida por ilhas aqui no texto de Isaías 40, na verdade é uma referência aos continentes. Os continentes diante de Deus não passam de um pó fino que se levanta e que se passa. E aí Davi então, ele troca o grande poder de Yahvé para confiar num grande exército de homens que sem Deus não sobreviveria nem um dia. O que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, que o orgulho é um sentimento perigoso. Nós não podemos acreditar que a nossa mão é capaz de fazer alguma coisa. No livro de Provérbios diz que o orgulho precede a ruína. Então, todas as vezes que você conversar com alguém e que você for tentado a exaltar-se sobre alguém, lembre-se disso. O orgulho, ele sempre precede a ruína. A segunda aplicação que nós podemos aprender é que é muito comum nós racionalizarmos o pecado apresentando justificativas. É o que Davi fez. Eu quero saber, o meu exército é meu, eu preciso saber. Mas na verdade ele estava apenas racionalizando alguma coisa
e que ele rejeitou ser pecado. E a terceira aplicação é que nós temos que ter cuidado com o pensamento de que recursos humanos podem trazer segurança eterna. Davi acreditou que um poderoso exército lhe traria segurança. E muitas vezes nós acreditamos que dinheiro, prosperidade, saúde, bem-estar, felicidade e essas coisas podem nos trazer segurança. Não podem. O mundo inteiro está aí para mostrar. Semana retrasada, o maior youtuber do Brasil e um dos maiores do mundo, que tem um faturamento muito maior do que qualquer pessoa que você tenha conhecido, disse para todo mundo ouvir: eu estou triste e não sei o que fazer. Aparentemente tem tudo que uma pessoa gostaria de ter, mas a sua sensação é de tristeza. A pior coisa que aconteceu com Davi foi o fato de Deus ter entregado a si mesmo aos seus desejos. E eu quero que os irmãos observem, porque depois que aconteceu esse fato, e Davi resolve fazer o recenseamento de Israel, então a ira de Deus se levanta contra Davi. E é isso que nós vamos ver na próxima mensagem, porque a partir do versículo de número 10, Deus colocará diante de Davi 3 castigos terríveis, e ele terá que escolher um dos 3 castigos. E aí nós vamos então continuar na segunda parte dessa mensagem, meditando e refletindo sobre como é terrível cair nas mãos do Deus vivo, e ao mesmo tempo como é maravilhoso descansar nas mãos e no poder do nosso Deus, que para nós Ele é um Pai. Eu não quero que nós saímos daqui preocupados e com medo e angustiados, porque nós temos muitos temores. Eu quero simplesmente que você descanse no fato de que, se você acreditar, se você confiar e se você realmente se entregar ao Senhor, Ele cuidará de você melhor do que qualquer exército, melhor do que qualquer outra pessoa, melhor do que qualquer recurso financeiro, porque Ele é nosso Pai. Nós pertencemos a Ele e é Ele que batalha conosco. E nunca nos esqueçamos da maior de todas as promessas: é o Deus conosco todos os dias. Qualquer coisa que vá além disso, na verdade, são recursos que podem ser desprezados. Eu convido um grupo de jovens que vem até a frente.